Começando então a nossa aula, pessoal. Vamos lá. A gente vai começar então pela unidade 13 hoje, tá? Na semana passada nós falamos sobre entrevista de emprego. Na semana passada nós falamos sobre sobre a parte de requests. Falamos um pouquinho sobre... Eu dei várias dicas, né, de vocês, para vocês sobre perguntas de emprego. Nós falamos também sobre future plans, né? E hoje, então, nós vamos dar continuidade então, com a unidade 13, a nossa revisão, tá? Eu vou mandar para vocês ainda como é que vai funcionar a prova, tá? Para vocês mudarem de módulo, que esse mês a gente vai trocar de módulo, tá bom? Então, vocês estão no book 4, vocês vão pro book 5, tá? Então, a gente vai falando aí, tá? Então, é o seguinte, ó. A unidade 13, ela começa falando sobre adjetivos e antônimos, né? Então, aí ela vai... Ai, Deus. Ela vai mostrar pra você... A gente vai dar alguns exemplos, né, de antônimos, tá? É bem facinho, tá bom? Tanto no português quanto no inglês a gente tem isso, tá? É bem facinho mesmo. Então, appropriate é inappropriate. Honest, dishonest. Respectful, disrespectful. Responsible, irresponsible. Pleasant, unpleasant. Polite, impolite. Kind e unkind. No caso aqui, muita gente me pergunta, né? Ah, teacher, mas como é que eu vou saber como é que eu vou usar o antônimo? Assim, não tem muito segredo, tá, gente? É decoreba mesmo, tá? Então você vai ter que decorar um pouquinho, vai ter que pesquisar um pouquinho mais, tá bom? Um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Geralmente, a gente aprende conforme a gente vai lendo. Então, da mesma forma que você tem que ler no português, né? Pra ter uma boa redação, pra ter uma boa escrita, você também vai precisar ler também no inglês. Olha que legal, super indico ler livros em inglês, tá? Sabe? Best-sellers, esse negócio. Geralmente, quando você vai na livraria, você também encontra livros em inglês, né? Eu compro bastante na Saraiva, tá bom? Eu compro bastante na Saraiva, tá? Na Saraiva são poucos os títulos que tem em inglês, mas é uma coisa que dá pra você encontrar, tá bom? E aí, o que a gente faz? Geralmente, quando eu vou pegar, né, procurar esses livros, né, geralmente eles estão, tipo, numa prateleira bem pequenininha, assim, no cantinho da livraria. Tipo, tem todos os livros possíveis e impossíveis, aí lá no final tá um de inglês. Porque é pouco procurado, né? Na internet você pode encontrar mais. Ai. Desculpa. Vamos lá. Aí, o que a gente faz? E é legal você pegar esses livros para que você possa treinar, né? O que eu fazia? Eu pegava os livros, bem no comecinho, tá? Eu pegava os livros e eu escrevia numa folha, à parte, assim, o vocabulário que eu não sabia. E aí, com esse vocabulário, aí depois eu ia pesquisar, ia tipo, tentar ler o livro sem saber aquela palavra, né? E aí, tipo, só quando eu realmente não entendia o significado dela, tipo, e é uma palavra muito importante no contexto, aí eu pesquisava o que era, né? Aí geralmente eu fazia um glossário, né, com as palavras que eu não conhecia, tipo, ia anotando no caderno. Era muito interessante. Então, pode ser que pra vocês funcionem, né? Então, assim, eu passo várias formas para que vocês possam estudar aí na casa de vocês, tá? Para que vocês possam melhorar o inglês de vocês, tá bom? Então, aí tem várias formas aí de fazer, tá? Ai, meu nariz hoje tá ruim, gente, desculpa aí. Vamos lá. Depois a gente tem aqui, né, a gente tem algumas frases, né, falando sobre customs, né, que são os costumes, tá bom? Isso aqui varia muito do contexto, varia muito da forma, né, enfim, contexto geral, né, que tá se passando a frase, tá? Mas aqui, ó, por exemplo, is it okay to use my fingers to eat? Ah, tá tudo bem se eu utilizar meus dedos para comer e assim por diante? Então, você vê aí que é mais uma questão de costume, tá? Is it okay, né? Is it okay if I use my hat in classroom, né? Ah,
Tá ok se eu utilizar meu boné, né, meu chapéu na sala de aula, né? Não, né? O Aleph já tá aqui gritando, tipo, não! Mas é questão de costume, tá? Questão de costumes. Tem lugares que aceitam, tem lugares que não aceitam, então... E aí embaixo tem lá, is it alright, né? Is it alright to wear shoes inside the house? Né? Está tudo bem eu utilizar meus sapatos dentro de casa? Né? Tem culturas que não permitem que você use sapatos dentro de casa. Né? Então aí você consegue você precisa ter essa adequação aí, tá bom? Is it alright if I chew bubble gum here? Chew é mascar, tá? Então, chew bubble gum, mascar chiclete, né? Então, is it alright if I chew bubble gum here? Então, tá tudo bem se eu mascar chiclete aqui? Tem lugares que podem, tem lugares que não podem, né? Você não vai chegar numa entrevista de emprego, né? Semana passada a gente tava falando de entrevista de emprego e mascando chiclete, né? Não pode, é zoado. Então, não façam isso, por favor. Tudo bem? Então a estrutura para vocês perguntarem sobre costumes é essa, né? Is it okay? Is it alright? Can I do something? May I? May I eu acho um pouco meio, como é que eu falo? Muito formal, né? Então eu não indico que você use o may, né? Quando a gente fala de costumes, né? Geralmente é quando você tá tipo turistando em algum lugar, né? E aí você quer saber o costume. Então eu não acho que seja um contexto tão formal, tá? Para que você use o may. Então acho que o can caberia. Is it okay? Is it alright? Não consigo lembrar de mais algum. Se eu lembrar de mais algum eu vou falando, tá? Então aí tem aqui do ladinho algumas respostas, ó. Please go ahead. Absolutely. Sure, no problem. Yes, it's fine. Então você consegue ter vários aí para você, como diz, para você poder andar, né, por elas, né, para você usar cada uma delas, tá? E aqui são as respostas, ó, as respostas negativas, tá? Então, ó, actually is better to use a fork. Então, isso aqui no caso seria uma resposta para essa pergunta aqui, ó. Is it okay to use my fingers to eat? Actually, you better use a fork, né? A fork é um garfo, tá? Então, na verdade, é melhor que você use um garfo, né? Is it okay to use my hand in classroom? Aí é a resposta. Normally, people don't use them. Né? No caso do Aleph, o Aleph vai falar pra você, no, you must not use a hat in the classroom. Tudo bem? Aí, ele falou essa frase aqui pra vocês. Eu ouvi. O Ricardo ouviu, tá vendo? Fala de novo. Depois, o 3. Is it alright to wear shoes inside the house? Geralmente na cultura japonesa não se usa, né? Eu não sei se é no Japão que não se usa, né, Aleph? É no Japão, né? Que não se usa sapatos dentro de casa. É o costume, é cultural. Então aí, no caso, a resposta seria I think it's best to remove your shoes. Né? Eu acho que é melhor você remover os seus sapatos e assim por diante, né? No, you really shouldn't do it here, né? Aqui no caso é para essa pergunta aqui, ó. Is it alright if I chew bubble gum here? Se eu marcar chiclete, né? Aí ele fala, no, you really shouldn't do it here. Você não deveria fazer isso aqui. Tudo bem? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Gente, se vocês tiverem dúvida, vocês podem falar, tá bom? Eu tô aqui seguindo o baile, tô tocando o baile aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida, manda no chat, faz um sinal de fumaça, qualquer coisa, entendeu? Tipo, fala comigo, tá bom? Porque eu tô aqui falando. Gente, professor é um negócio que não consegue calar a boca, entendeu? Aí a gente fala pra caramba. Tá bom? Bom. Oi. Gun in English is not a gun? Que? What? O que você falou que eu não entendi nada, Como é que pergunta se uma pessoa tá bem? Gente, alguém sabe a resposta dessa pergunta?
seu Arif também. Ó, arma em inglês não é gun? Que? Arma em inglês não é gun? Arma é gun, isso. O mascar não é parecido? Não, tem nada a ver. Ah, O chew é mascar, chew. C-H-E-W. Chew, tá? Esse é mascar. Aí o bubble gun é a goma de mascar. Bubble gun. Não tem nada de arma aqui, por favor. Bolsonaro mandou um abraço lá. Brincadeiras à parte. Tá. Bom, quando você vai usar o ING, Carlos, boa pergunta, ótima pergunta. Na verdade é isso que a gente vai falar agora, né? Aqui, o próximo tópico da nossa apostila é Giving Advice on How to Behave, né? Quando a gente dá conselhos em relação ao comportamento, né? Quando que você vai usar o ING? Lembra, ING é sempre uma ação que está em andamento, ou ela pode ser uma ação vista num ponto de sujeito, né? Então, a ação vira um sujeito na frase. Tudo bem? Essas são as duas formas de usar o ING, tá? Quando eu quero falar de uma ação em progresso, é quando a gente vai usar o present continuous, past continuous, future continuous, present perfect continuous, past perfect continuous, tudo que for continuous, a gente vai utilizar o ING, tá? Porque ele dá o quê? Essa ideia de continuação, tá? Então lembra, ING é sempre continuação. Só que hoje nós vamos aprender a usar isso de uma maneira diferente, né? Por exemplo, vamos supor que eu queira dar um conselho para alguém, né? Então, por exemplo, eu falo assim, it's impolite to talk with food in your mouth, que é essa frase que tá aqui, It's impolite to talk with food in your mouth. Então quer dizer o quê? É falta de educação falar com a boca cheia, né? Com comida na boca, né? Então, aí no caso é um conselho que você dá pra pessoa. Você tá falando de costumes, né? Mas você fala ali de uma maneira mais direta pra pessoa. Só que aí, eu posso pegar essa minha ação, né? A ação, e posso colocar ela no ING também, que é o que fica aqui do ladinho, Talking with food in your mouth is unpolite, né? Então, falar com comida na boca é falta de educação, é falta de respeito. Tudo bem? Deu pra entender? Então, eu pego a ação aqui, to talk. E aí, eu pego e dou... e coloco ela no gerúndio. Eu vou abrir aqui pra vocês. Eu vou abrir o meu notepad. Acho que vai ficar melhor se a gente fizer juntos. Eu vou pegar o verbo to walk. Tudo bem? E aí eu quero falar que caminhar faz bem para sua saúde, né? Aí eu pego assim, it's good for your health, it's good to walk for your health. Tudo bem? Vamos supor que eu tenho essa frase aqui. Eu tenho aqui, to walk, tá vendo? Eu posso pegar essa frase aqui e colocar assim, walking is good for your health. Your health. Então, geralmente eu vejo mais as frases assim, walking is good for your health. Toda vez que eu quero falar, por exemplo, de uma... Opa, saiu aqui até o celular do lugar, né? Desculpa aí, gente. O pessoal não tá bem me vendo. Quando eu falo de alguma ação, quando eu quero transformar uma ação em um sujeito da frase, eu coloco dessa forma, tá? No inglês, a gente costuma utilizar mais, quando a gente vai falar de ações, a gente costuma utilizar mais no gerúndio para dar uma ideia de naturalidade, né? A frase fica mais natural, né? E aí parece mais que você fala mais inglês quando você usa esse tipo de estruturas, tá bom? Então, para vocês que estão no começo agora, estão começando a falar agora o inglês e tal,
é bacana vocês começarem a adotarem esse tipo de estrutura, tá? Porque dá uma ideia mais de inglês desprendido, né? O que é esse inglês desprendido, né? Muita gente tem um inglês baseado na língua materna, né? Que no nosso caso é o português. Então, quando você começa a utilizar essas estruturas, você consegue ter passa uma ideia melhor de que você tem um conhecimento maior em inglês, tá bom? Vamos fazer outro exemplo? Deixa eu ver aqui. Vou pegar outro exemplo aqui, It's considered unhealthy. Vou falar de health, porque daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre health. Então, it's considered unhealthy to smoke. Né, Ricardo? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa frase, qual que é a ideia principal? Qual que é a ação que eu tô falando aqui? Fumar, né? To smoke. Exatamente. Então, o que eu pego assim, eu pego e falo o quê? Smoking. Smoking is considered unhealthy. Vou até colocar maior, porque o Ricardo tá assistindo minha aula aqui. Aí ele aprender, entendeu? Is considered unhealthy. Certo? Então, eu pego o verbo principal da frase, eu pego a ação que eu quero dizer e aí eu coloco ela no começo da frase como sujeito e usando o gerúndio, colocando ela no ing. Tranquilo? Deu pra entender todo mundo? Deu pra entender, Ricardo? Deu? Não pode fumar? Não pode fumar. Yes. Ok. Tá bom? Que não. Que é unhealthy. Health. O que significa? Tipo, saúde. Não é saudável. Algo que não é saudável. Tá. Né, Ricardo? É. Muito bem. Olha lá. Concordo. Concordo. It's difficult to have bread with your meal in some countries. Então, é comum ter o quê? Pães, né? Servir pão, comer pão em refeições em alguns países, né? Olha lá. Having bread with your meal is typical in some countries. E assim por diante, tá bom? It's unnecessary to tip taxis driving in my country. É desnecessário mandar mensagem, né? Mandar mensagem para os motoristas de táxi, né? No meu país. Então, typing taxi drivers is unnecessary in my country. E assim por diante. Então, vocês viram que é bem tranquilo, tá? Aqui, obviamente, tem alguns exercícios, para vocês fazerem, tá bom? Então, tentem fazer aí na casa de vocês, Aqui tem um exemplozinho, It's important to knock before you enter a room. Knocking, então você vai pegar qual que é a ideia principal. Knock, to knock, bater na porta, né? Então, é importante bater antes de entrar na sala, né? Então, knocking before you enter a room is important. Então, você muda totalmente a ordem da frase. Pessoal, alguém tem dúvidas? Manda pra mim, fala comigo. Gi, Kevinho, Carlos, a Bianca. Dúvidas? Vou beber um pouquinho de água. Se tiverem dúvidas aí, já manda aí. Tudo tranquilo, Gi? Ai, que bom. Ai, que bom. Olha lá. Então aqui você vai encontrar, né, 4 exemplos, né, de cada uma dessas aqui nessa unidade. Tá bom? Então você vai percorrer essa unidade aqui e vai tentar encontrar 4 formas aí, tanto do be com o adjetivo, né, infinitivo, que é essa frase aqui, quanto a do gerúndio, tá? Tá tranquilo? Tá favorável, Kevin? Certo? E claro, tem a consolidation para vocês aí fazerem todo essa parte, tá? Tranquilo? Bom, a
Aí a gente entra então na unidade 14. O que teremos na unidade 14? Ai, meu Deus, peraí. Na unidade 14, deixa eu pegar até meu PowerPoint aqui, porque, entendeu? A gente... E a gente vai falar um pouquinho sobre vocabulários relacionado a business, né? É muito importante vocês saberem também, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre elas, tá? E nas mudanças também, né? Algumas palavras em inglês, pessoal, já entrando aqui, já no conceito aqui, algumas palavras, elas podem ser modificadas dentro do inglês, tá? Então, às vezes, uma única palavra, ela pode significar várias formas de vários outros contextos. Então, você tem aí várias opções, tá? Na nossa apostila, na página, na unidade 14, nós temos essas palavras aqui, ó. Consume, purchase, employ, manage, produce, promote, ship, develop, advertise e invest. Nós temos todos esses verbos, né? Aqui, no caso, são verbos, tá? Verbos relacionados ao trabalho e negócios, tudo bem? Então, vamos lá. Consume. Consume é você consumir alguma coisa, né? Purchase, você comprar alguma coisa. Employ, empregar alguém, né? Manage, gerenciar alguma coisa. Produce, produzir alguma coisa. Promote, promover alguma coisa, tá? Ship está relacionado à entrega de alguma coisa, de algum deliver, né? Ele é um sinônimo para deliver, né? É as formas de transporte, tá? Develop, desenvolver alguma coisa, né? Advertise, anunciar, né? Você fazer a propaganda de algo. E invest, de investir. Tudo bem? Então, reparem que isso aqui tudo são verbos, né? São ações que eu posso utilizar no meio comercial aí, né? No meio dos negócios, tá? Só que essas mesmas palavras eu posso transformar elas em substantivos, em nouns. Como é que eu posso fazer isso? Mudando o final dessa palavra. Olha como é que fica. Olha lá. Então, de consume, eu tenho consumption, né? Que é o consumo de uma maneira mais, que é o consumo de uma maneira como substantivo, né? No caso, a pronúncia, a tradução ela não vai mudar muito aqui, tá? Então, purchasement é a compra, né? Isso no português a gente não tem, no inglês a gente tem outras formas, né? A gente tem essa diferença, tá? Employment é empregar outra pessoa. Management, gerenciamento. Production, produção. Promotion, a promoção de algo, né? Shipment o transportamento, né? Development, desenvolvimento. Advertisement, propaganda. E o investment é investimento, tá? Então aqui a gente tem aquela ideia dos verbos, agora eu posso utilizar elas como um substantivo numa frase, né? Somente colocando alterando o final da palavra, tá? Então coloco o shan, né? O P, o T-I-O-N, que aí fica promotion, consumption, production, né? Ou o ment, né? Purchasement, employment, management e assim por diante, tá? Então, não só com essas palavras, mas eu consigo fazer isso com diversas palavras. E a gente vê que isso é muito comum também. A língua inglesa é uma língua que tem poucas palavras, mas que as palavras elas podem ser alteradas, né? Para que ela tenha o sentido que você quer. Então, elas podem ser muito bem manipuladas, tá? Então, quando elas são manipuladas, a gente consegue fazer inúmeros tipos de frases apenas com a mesma palavra, tá? Também só mudando ali o prefixo e o sufixo da palavra, tá bom? Outros substantivos, né? Aqui, no caso, a gente vai falar sobre a pessoa que realiza essas ações, tá? Então, quando a gente coloca ER, OR no final, a gente está falando da pessoa que faz determinada atividade. Então, por exemplo, você fala assim, um manager, né? Manage é gerenciar. O manager é o gerente, né? Producer. Produce é produzir.
Producer é o produtor, né? Advertiser, né? É aquela pessoa que vai mexer com a propaganda, que vai mexer com a publicidade da empresa, né? Publicidade, né? Marketing da empresa, né? Investor, aquela pessoa que vai mexer com investimentos, né? Que vai investir o seu dinheiro em algum lugar. Então, você tem aí, que numa mesma palavra, ó, invest, só colocar o OR no final, você consegue ter um outro significado nessa palavra, tá bom? Tranquilo? De boa? Tranks? Tranquilo. Ah, gosto sim, quando a pessoa fala comigo. Não significa o que eu não. Desenvolver. Desenvolvedor, né? Tipo, Desenvolvedor. colocar o ER no final. Isso. Tá vendo? As pessoas tiram dúvidas aqui. Gente, aqui a aula é ao vivo, né? A aula ao vivo é isso. Aqui a gente tem algumas outras palavras, né, relacionadas a business, tá? Então, só para vocês saberem aí. Então, a gente tem business plan, tá? Se vocês quiserem repetir aí na casa de vocês, fiquem à vontade, tá bom? Então, ó, business plan, balance sheet, startup or startup, forecast, marketing, HR, recruitment e brand, tá? Essas são algumas palavrinhas, assim, são pouquíssimas, tá? Mas eu peguei, assim, as principais. Eu acho que todo mundo já usou alguma dessas palavras em algum lugar, né? Business plan. O que são esses business plan? Business plan, né? É o plano de negócios, né? Não sei aqui se alguém tem a ideia de abrir uma empresa em algum lugar. Antes de você abrir uma empresa, você tem que fazer um plano de negócio, tá? Então, decidir público-alvo, fazer... Por favor. Hã? Por favor. Por favor! O nome da empresa. O que a empresa vai desenvolver, a sociedade, se vai ser só você, se você vai ter um sócio, quantos empregados você vai precisar nesse primeiro momento, você vai ter que fazer, quanto você vai investir. Isso é um plano de negócio, tá? Então, em inglês a gente fala que é o business plan, ok? Balance sheet. Isso aqui o pessoal de contabilidade adora, né? É o balanço, né? É a folha de balanço. Que tem lá tudo que entra na empresa e tudo que sai. É isso mesmo, Aleph? Isso. Olha, eu tô bem de contabilidade também, hein? Manda uma conta Eita! pra ela. 57 vezes. Então aqui o balanço, é isso, né? Então, balance sheet é aquela planilha lá, né? Que a gente vai fazer para saber o que a empresa gastou, o que a empresa obteve, né? O que ela ganhou, né? E assim por diante, para que a gente consiga administrar melhor o dinheiro da empresa, né? Tô muito Tá bem. vibrante ali na frente. Tá, ele tá aqui. Orgulho. Orgulho. Startup, né? Aqui, essa ideia de startup é a mesma que a gente tem aqui no português, né? É uma empresa que ela traz uma inovação, né? Ela é uma empresa que traz alguma facilidade que no mercado não tem, né? Ela abre um nicho diferente no mercado, né? Forecast, geralmente, ele é usado para previsão, né? Quando você faz previsão de alguma coisa. Por exemplo, quando você mexe com carteira de ações, por exemplo, né? Quando você faz... Por exemplo, você vai investir na bolsa de valores, né? Geralmente, quando você vai mexer com trading, eles têm geralmente o forecast, né? Que é aquela previsão se aquela ação vai subir ou se aquela ação vai diminuir. Então a gente usa bastante isso no mercado financeiro para saber onde é a melhor forma da gente investir o nosso dinheiro, onde a gente vai ganhar mais dinheiro, onde a gente vai perder o dinheiro. Então a gente faz essas previsões com base, né, no que se passa pelo mundo, né? Marketing. Eu vou deixar a palavra pro Ricardo, que senão ele vai daqui dar uma aula de marketing para vocês. Nossa, começar a falar mesmo. Marketing, mercado. Mercado, né? O significado da palavra. A ideia de divulgar o negócio, de fazer a propaganda. É a alma do negócio. Mostrar a qualidade do produto e vender, enfim, é isso. Vender, então. Marketing é mais essa venda, né? É a forma com que você vai anunciar o seu produto, que você vai fazer com que o seu cliente tenha a boa visão do seu produto. Tá bom? Marketing não só, você está falando de empresa, né? Mas a gente tem marketing pessoal também, mas
Tem uma palestra quando isso. Tem uma live do YouTube, gente. Acompanha lá as lives todo dia, né? Tem uma palestra. Tem, a gente Quase fez todo empreendedorismo dia. esses dias. Então, tem empreendedorismo, tem uma palestra de marketing digital, ó, top. Tem uma de gatilho lá que também ficou top, que eu vi depois, ficou top também. Então, dá uma olhadinha lá no YouTube, tá bom? Esse menininho aqui que tá fazendo aqui, o Ricardo, ele tá dando muito bem. Depois a gente tem, ó, HR, né? HR, que é o Human Resources. Human Resources são os recursos humanos, né? É o RH, só que aí em inglês a gente fala Human Resources, né? Que é o recursos humanos. É a mesma coisa, né? Ainda me trouxeram chocolatinho aqui. Olha só que maravilhoso. Recruitment, né? É o recrutamento, né? Quando você vai fazer uma entrevista, né? Você quer recrutar alguém, pessoas, é muito parecido com o HR, tá? E brand. Brand é a marca, né? Brand é a sua marca, né? Então aqui na Logos a gente tem a nossa brand aqui, do ladinho aqui, né? Então é a nossa marca, tá? A nossa empresa, tá? É como as pessoas veem a nossa empresa, tá bom? Então brand, sempre lembra isso. Brand é a marca da empresa. Dúvidas? Os termos, né, relacionados ao branding, tipo rebranding, co-branding. Tipo, Isso daí eu já não sei não. Como fala o departamento pessoal? Ai, departamento pessoal, você me pegou, porque eu não lembro não. Como é que fala RH em inglês? HR. Aí já era. É o HR. Não, é RH em inglês. É Human Resources. Tá respondido pra ele já. É a mesma coisa? É, né, Ali? É porque eu não Qual sei foi a não. pergunta? Departamento O pessoal? que é como é departamento pessoal? Eu não sei se é literal, tipo personal department, ou tem algum outro nome. Isso daí eu não lembro se tem ou se não tem. Vou olhar depois e te falo. Show? You're welcome. Bom, aí depois a gente entra na unidade 15, que a gente vai falar sobre a minha área, saúde. Ai, gente, adoro falar de saúde. Agora você tá falando a minha língua. Let's talk about health. Né? Agora a gente tá falando sobre a unidade mais legal desse livro, que é sobre saúde. When was the last time you went to a doctor? Quando foi a última vez que você foi ao médico? A gente demora, né, pra ir no médico. Do you know any word related to it? Pessoal, agora então eu vou fazer essa pergunta pra vocês. Alguém sabe alguma palavra, já ouviu alguma palavra relacionada à área da saúde? Quem assiste Grey's Anatomy deve saber uma porrada. Mas alguém tem? Comenta aqui no chat, liga o microfone, vamos falar um pouquinho. Eu tô falando muito. É mal de professor, a gente fala demais, gente. Esses professores aí falam muito mesmo. Dá uma pensadinha aí, vou dar uns minutinhos aí pra vocês pensarem. Tem alguém vivo aí? Tem alguém vivo? Tem alguma palavra que vocês ouviram? Qualquer palavra, gente, relacionada à saúde. Por exemplo, quando você está mal, o que a gente usa? Pra falar de doenças. Lá, health, né? Já até dei uma dica aí antes, né? Scalpel. Scalpel. É isso. Scalpel. É isso. Ah, é o bisturi. Bisturi. Olha lá, o Ricardo aqui já deu uma palavra, ó. Scalpel, né? Que é o bisturi. Não conhece? É fácil, tá? Primeira coisa que a gente vai aprender a falar hoje é como a gente fala quando a gente tá quando a gente não tá bem, quando a gente tá mal, né? Então, how to say you're ill, né? Ill, geralmente é uma doença, tipo um resfriado, alguma coisa do tipo, tá? É uma doença mais branda, vamos dizer assim, tá? Uma coisa mais branda, um sintoma mais brando, tá? Então, no caso, pra você, quando você quiser falar que você está doente, mas você, tipo, sei lá, não tá com câncer, aí você fala, tipo, I'm ill. I'm ill, né? Ou eu posso falar assim, I'm really rough, né? I feel really rough, né? Quando você não está bem, às vezes você tá, tipo, sei lá, com dor nas costas, você tá sentindo náuseas, mas, tipo, é uma coisa muito particular, não é nenhuma doença de fato, entendeu?
Só uma, tipo uma dor. Uma dor em algum lugar específico. A dor em algum lugar específico. Um dia que você não acorda bem. Assim, I'm bad. Serve pra isso ou é só pra... I am bad? Pode ser usado sim num contexto informal, sim. Pode. É que tem outras palavras que a gente pode utilizar, tá? Mas bad pode ser sim. No sentido mais geral, pode. Eu posso usar também esse I'm shattered, né? Que é quando você tá, tipo, muito cansado, exausto, exaurido. O Carlos lembrou de uma, fever. Isso mesmo, Carlos. Fever é a febre, né? Quando você está febril, né? Muito bem. Olha lá. Aí tem algumas expressões aqui que eu coloquei, porque a gente gosta de expressões, entendeu? Então, ó, I'm on my last legs. Então, aqui no caso, tipo, traduzindo literalmente, tá? Eu estou nas minhas últimas pernas. Nossa. É estranho, né? Na literal. Por isso que a gente não deve traduzir literal, ao pé da letra, porque fica estranho. Oi? Não faz muito sentido isso aí. Não faz sentido, exato. Por isso que quando a gente vê algumas expressões assim, desse tipo, a gente não pode traduzir, né, literal. E quer dizer quando você está muito cansado, né? Depois, principalmente quando você faz alguma atividade física. Sabe quando você vai na academia e você faz aquele treino de perna, tipo, muito hard, sabe? Que no dia seguinte você tem que ir no médico, você não tá conseguindo nem colocar o pé no chão. Eu sei não. Então, é isso, entendeu? É aquela coisa que você tá muito ruim, que você não consegue, né? Nem sentir nada. Ou quando, por exemplo, né, isso também acontece, né, on my last legs ou on his last legs, quer dizer também quando a pessoa tá quase batendo as botas. Nossa. Quando a pessoa, tipo, você vê que a pessoa está prestes a morrer, né? Né? Então você também pode usar essa expressão para isso, para falar que a pessoa, ela não vai mais, não vai viver por muito tempo. Às vezes é uma pessoa de idade que já vem tendo um longo problema de saúde, né? Andou fumando desde os 14 e assim vai, e tá com 82, então, né? Geralmente fumando essa pessoa já não tá muito bem. A frase que a gente comentou lá embaixo, se encaixa no que você tá falando, não tem nada a ver. Aquela frase que ele falou quando eu subi, tipo, boa sorte. Não se encaixa. Ele tá falando de uma frase, por exemplo, no inglês, isso aqui é fora, tá? Eu vou abrir um parêntesão, assim. Quando a gente fala, por exemplo, boa sorte pra uma pessoa no teatro, em inglês, a gente fala break your leg, né? Só que quando a gente tem alguns livros que falam umas histórias, né, de best-sellers, sabe? E aí tem lá esse break your leg, geralmente o tradutor ele não vai traduzir como quebra a perna, vamos dizer assim, que é o sentido literal. Não, ele vai traduzir como merda. Ou não merda, mas tipo boa sorte, porque... Ai, gente, agora é complicado. Não, porque assim, tipo, é complicado, porque no Brasil, no teatro, quando você vai falar boa sorte pra um ator que vai estar prestes a subir no palco, a gente fala merda pro cara. Nossa, porque ele fala, tipo, merda pra você, que é tipo, vai dar tudo certo. Entendeu? É meio contraditório, mas ok. Só que assim, quando a gente vai falar de tradução, as editoras, elas não deixam a gente colocar palavrão. Porque falam que com palavrão, às vezes, vai ter que aumentar a classificação indicativa do livro ou até mesmo do filme. Então, por isso que quando a gente vai assistir um filme dublado, às vezes o cara fala, entendeu? Falou um monte de palavrão em inglês, mas, tipo, no português tá tipo, seu idiota, seu bobo, seu tolo, sabe? É porque a gente, tradutor, a gente não consegue colocar, porque a própria editora vai boicotando a tradução. Tá? Mas foi um belo parênteses. Tá bom? Vamos prosseguir aqui, ó. Então a gente tem aqui todas essas palavras que eu coloquei aqui são no sentido de que a pessoa está mal. Então, I feel poorly, ou I look poorly, né? Ou I look peaky, rough, bloody awful, né? Esse bloody awful é muito britânico, tá? Hã? Waffle? Awful. Awful, yeah. Tá? Então, essas palavras aqui todas indicam que quando você quer falar que a pessoa está muito mal, tá bom?
de saúde, né? Ela não parece muito bem. Tudo bem? Tranquilo? E pra fechar, né, esse primeiro slide, né? A gente tem, né, aqui é meio dramático, né? Não sei se vocês perceberam, mas falante de inglês é meio dramático. Então, I feel or I look like death warmed up, né? I feel like death warmed up, né? Quer dizer que você está muito doente ou se aparenta que você está muito doente. Olha o exemplo aqui, ó. Poor thing, she looks like death warmed up, né? Traduzido literalmente, né? Quer dizer que, tipo, você parece parece que você morreu e foi reaquecido, entendeu? Tipo, é um negócio meio estranho, assim. Mas, enfim, a gente não julga, né? Tá bom? Então, quer dizer basicamente isso, tá? Depois a gente vai falar sobre health problems, né? Agora aqui a gente vai falar de problemas de saúde, né? Então, por exemplo, toda vez que a gente tem alguma dor, né? A gente fala sempre I have. Então, dor de cabeça, a headache. Dor de dente, toothache. Dor nas costas, backache. Dor de estômago, stomachache. Dor de ouvido, earache. Então, esse ache, esse ache, né? Traduzindo, pegando aí a palavra, né? Esse ache no final da palavra, dá essa ideia de dor, tudo bem? Então, headache, toothache, backache, stomachache, earache, tá? Todas elas são formas de falar de dor, tá bom? Então, I have a headache, I have a toothache, I have a backache, a stomachache, a earache, sei lá, leg ache, assim vai, tá bom? Hã? Ache ou ache? Ache. Ache? Isso. Ache. Não, não é bolo. Ou você pode falar, por exemplo, que você tem uma dor. Então, I have a pain in my back, I have a pain in my tooth, I have a pain in my head, e assim por diante, tá? Então, você, em vez de falar esse ache, você fala I have a pain in, e aí você vai falando o lugar que você tem, tá bom? Depois aqui a gente tem o I have a broken, a sprained, a twist, né? Aqui quer dizer que quando você tem alguma coisa quebrada, alguma coisa torcida, tá? E aí você vai falar, por exemplo, I have a broken ankle, né? Vamos dizer assim. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Então, eu tenho uma twist ankle, né? Sprained quer dizer que você vai falar que alguma coisa torcida, tá? É a mesma coisa que twist, tá? Então, sprained ankle, né? Wrist é o pulso, tá? E o ankle é o calcanhar, tá bom? Então, a twist ankle, então você colocou o calcanhar, né? Você torceu o calcanhar, né? Ou twist a wrist, né? E aí você vai colocando, tá bom? Depois a gente tem aqui, ó. Aqui a gente já tem um pouquinho de, por exemplo, I have a flu, né? I have a flu. Flu é o resfriado, é a gripe, tá? Então, lembra, flu vem de influenza. Influenza, lembra lá quando a gente tinha a gripe suína? H1N1? Ai, gente, aí todo mundo falava, a influenza A, sabe? Todo mundo falava isso. Esse flu vem disso, vem de influenza. E de influenza é a gripe, tá? Então, I have a flu, estou com gripe. I have a cold. Cold é o resfriado, tá? Então, flu é uma coisa, cold é totalmente diferente, tá? Então, cold, I have a cold, eu tenho resfriado. I have a runny nose, né? Que é o nariz congestionado, né? O nariz congestionado que fala, né? Fever, né? Febre, né? Que o Carlos falou aqui no chat, né? High temperature. Eu estou com temperatura alta, né? Quer dizer que a pessoa está quase febril, né? Sore throat, né? Engraçado, né? Quando a gente tá com dor de garganta ou algo do tipo, a gente não fala, por exemplo, a neck ache, por exemplo, né?
Porque neck é pescoço, né? A gente não fala, por exemplo, neck ache. Não. A gente fala sore throat, tá? Então é o único diferentão aí que a gente vai utilizar, tá bom? Então, nós vamos utilizar aí, tá? E I feel sick, I'm feeling nauseous, né? Eu estou mal, eu estou com náuseas, tá? Então, então aí você vai usar dessa forma, tudo bem? Deixa eu pegar aqui. I have a bruise, né? Bruises é uma ferida, né? É um hematoma, tá? Bruise é um hematoma, tá? Então, por exemplo, I have a bruise, eu tenho um hematoma. I have a cut, eu tenho um corte, né? A graze é a mesma coisa. Deixa eu até abrir meu notepad aqui, vou mostrar pra vocês, ó. A gente utiliza geralmente essa palavrinha aqui, ó. Scratch. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem lá graze. Deixa eu ver se eu consigo colocar em um lugar. Aqui, ó. Graze, tá vendo? Esse graze, por exemplo, I have a graze. Em vez de falar graze, eu não vejo muito essa palavra graze. Eu vejo mais essa aqui, ó. Scratch, que é arranhão, tá? Então, eu tenho um arranhão. Então, I have a scratch. I have a scratch on my back. I have a scratch on my arm. I have a scratch on my face, né? Scratch, tá? É pouco utilizada essa palavra graze, tá bom? E aí também a gente tem o wound, né? Que é a ferida, tá? Wound é a ferida. Tranquilo? De boa? Quando você está se sentindo bem, né? I am alive and kicking, né? Você tá muito bem de saúde, né? E assim por diante, tá? Não vou entrar muito, porque senão... I feel good, né? Quando você está bem de saúde, mas você também pode utilizar essa frase quando você quer falar de uma coisa emocional, né? Do seu emocional. I feel good, né? I'm feeling good, né? Eu estou me sentindo bem, né? I feel great, I feel well, mesma coisa. He's a picture of good health, né? Por exemplo, ele é um retrato de boa saúde, né? De saúde, né? He's hale and hearty, né? Quer dizer que a pessoa está muito bem de saúde, né? Que a pessoa está tão bem que quase não precisa de nada, né? Health advice, né? Aqui a gente está chegando ao fim, então. Alguns conselhos de saúde, né? Então a gente tem aqui exercise regularly, então exercícios regulares, né? Regularmente. Eat healthy food, né? Comer comida saudável. Brush your teeth regularly, então escovar os dentes regularmente é importante também. Sleep early, né? Dormir cedo é muito importante também, o corpo precisa descansar. Have regular medical check-up, então fazer check-ups regulares, né? Esse check-up é isso, né? Fazer exames de rotina, tá? Isso é o check-up, tá? Relax, né? E go on a diet, tá? Então aqui a gente tem alguns conselhos saudáveis aí que a gente pode utilizar, tá bom? Medicines. Medicines são os remédios, tá bom? Os remédios que a gente tem. Então, eye drops é o colírio, tá? Eye drops é o colírio. Cream é o creme ou pomada que a gente usa, tá? Syringe esqueci o nome. Acontece. É a seringa, tá? Seringa, tá? A gente tem aí syrup, que é o xarope, tá? Xarope. Band-aid é o curativo. Dose é a dose de um remédio. Então, por exemplo, quando você vai tomar um xarope, tem aqueles potinhos, né? Então, são as doses, né? Drugs são as drogas, né? Os comprimidos, né? Shot or injection, né? É a injeção, tá? Então, por exemplo, posso falar, tomar um shot de alguma coisa, né? I'm gonna have a shot of medicine, por exemplo.
né? Or a injection. Eu vejo mais as pessoas falando injection, tá? Medicine é de tomar remédio, né? Então é um remédio, the medicine, tá? É um remédio. Painkiller é um analgésico, tá? Pergunta, professor. Oi. Shot, não seria a mesma coisa que dose também? Sim. Dose de cachaça? Pode É. ser uma dose ou pode ser tipo a injeção? A injeção, isso. Tá? Então, É uma dosagem. é. Tá? O pessoal só pensa em cachaça aqui, né? Fogo. Pill são as pílulas, tá? Então, painkiller, né? Acho que eu já falei que o painkiller é o analgésico, tá? E pill são as pílulas, tá bom? Plaster. Plaster é a parte do gesso, tá? Quando você vai fazer você quebra um braço, alguma coisa, você vai fazer o gesso. E aí é o plaster, a gente chama de plaster, tá? Hã? É caro isso aí nos Estados Unidos. É caro? Esse eu não sei, na verdade. Não, chega a custar tranquilamente a consulta e... Não, eu sei que consulta, né? Você chegar no médico nos Estados Unidos é extremamente muito caro. Então é meio que ela desembolsou 3 mil só porque tava gripada. $3 mil, porque ela tem convênio lá. Então, se você quebrar o braço lá, é tranquilamente 1.500 pra fazer a consulta e encaixar. Caramba, é muito caro, é muito caro. Não fiquem doentes nos Estados Unidos, tá? Conselho da tia. Tablet, aqui é o comprimido, tá bom? São os comprimidos. São outras formas, né, de falar de comprimido aí, tá bom? Tranquilizer é o calmante, né? Sabe aquela pessoa que está nos nervos o tempo todo? Toma um tranquilizer, que é um calmante, tá bom? E assim por diante. Então aqui a gente tem os treatments. Vou visualizar que já tá dando meu horário aqui. Então a gente tem check-up, que é o check-up, né, que é o exame de rotina. Diagnosis, só o diagnóstico, né? Operation ou surgery, que é a cirurgia. Prescription é a prescrição de algum remédio, né? E assim por diante. Pessoal, alguém tem dúvidas? Eu vou parando com vocês por aqui que eu tô falando muito hoje. Eu só falo aqui. Muito bom ouvir a sua voz. Alguém tem dúvidas? Não, teacher. Não, eu só falei uma porrada de vocabulários aqui. Tranquilo? É pra fazer qual página da apostila? Você vai fazer na unidade 13 até a unidade 15, tá? Ok. Então, vai fazer essas da página 58 até a 66, tá bom? Então, tudo que eu passei aqui tem lá, tem diálogozinho pra vocês analisarem e assim por diante, tá? Então, dá uma olhadinha lá, vejam que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, obviamente, gente, eu estou à disposição, tá? Sempre que vocês quiserem aí, a gente vai conversando. Beleza? Beleza. Então, por hoje é só, pessoal. Bye, bye. Bye. See you next class. See you.